Olá, pessoal. Capítulo 9, uma admirável mente divagante, mais uma condição anormal da nossa mente que a gente vai ver hoje. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para que nós consigamos identificar quando a nossa mente está numa condição anormal e que Ele nos dê estratégias para que a gente possa disciplinar a nossa mente, em nome de Jesus. Por isso, cingindo o vosso entendimento. 1 Pedro 1,13. No capítulo anterior, nós afirmamos que uma mente muito ocupada é anormal. E outra condição anormal da mente é ficar vagueando de um lado para o outro. A inabilidade de concentração indica um ataque mental do diabo. E muitas pessoas têm gastado anos permitindo que a mente delas vagueie, porque elas jamais aplicaram os princípios da disciplina à sua vida meditativa. Muito frequentemente, as pessoas que parecem não poder se concentrar pensam que são mentalmente deficientes. Entretanto, a inabilidade de concentração pode ser o resultado de anos permitindo que a mente faça o que ela quer fazer e quando ela quer fazer. A falta de concentração pode sim ser a deficiência de alguma vitamina. Certas vitaminas do complexo B, por exemplo, fortalecem a concentração. E, portanto, se você tem inabilidade para se concentrar, deve se perguntar se você está se alimentando de forma correta e se a sua dieta está correta do ponto de vista nutricional. A fadiga extrema também pode afetar a concentração. A autora descobriu que quando ela está excessivamente cansada, Satanás tenta atacar sua mente, porque ele sabe que é mais difícil lhe resistir durante esses períodos. E o diabo quer que eu e você pensemos que somos mentalmente deficientes. Ele quer que nós aceitemos passivamente qualquer mentira que ele nos diga. Uma das filhas da autora tinha dificuldade para se concentrar quando era criança. E para ela era difícil ler porque a concentração e a compreensão caminham de mãos dadas. E muitas crianças e até mesmo adultos não entendem o que leem. Seus olhos enxergam as palavras na página, mas a mente, na verdade, não entende o que está sendo lido. Frequentemente, a falta de compreensão é resultado da falta de concentração. A própria autora, ela podia ler um capítulo inteiro da Bíblia ou até mesmo de um livro e subitamente ela percebia que não tinha a menor ideia do que tinha lido. E ela podia voltar a ler outra vez e tudo lhe parecia novo, porque ainda que seus olhos estivessem enxergando as palavras na página, a sua mente tinha vagueado para algum outro lugar. E porque ela não estava concentrada no que estava fazendo, ela deixava de compreender o que estava lendo. Frequentemente, o problema real por trás da falta de concentração é causado por uma mente divagante. E Eclesiastes 5:1 diz: guarda o teu pé. Essa expressão significa não perca o equilíbrio ou não saia dos trilhos. E ela tinha uma mente divagante. E ela teve que treiná-la com disciplina. E não foi fácil. E algumas vezes ela ainda tem uma recaída. Enquanto ela não está completamente concentrada num projeto, de repente ela percebe que sua mente se desviou para alguma outra coisa que não tem nada a ver com o assunto em pauta. E ainda que ela não chegue no ponto da perfeita concentração, pelo menos ela entende como é importante não permitir que sua mente vá onde ela quer e quando ela quer. O dicionário Webster define a palavra vaguear como andar ao acaso, sem rumo, ir por uma rota indireta ou de forma inconstante a passo lento, seguir um curso ou ação irregular, pensar ou expressar-se de forma obscura ou incoerente. Se você também tem esse problema da mente divagante, você pode estar sentado numa igreja, ouvindo um pregador e realmente gostando daquela mensagem que está sendo dita, quando de repente sua mente começa a divagar. Um pouco depois você acorda e se dá conta de que não se lembra de nada do que ele falou. E ainda que seu corpo estivesse ali na igreja, sua mente não estava. Ela estava passeando num shopping, numa loja, em casa ou em qualquer outra situação. Mas lembre-se, na batalha espiritual, a mente é o campo de batalha. É onde o inimigo faz o seu ataque. Ele sabe muito bem que mesmo que uma pessoa vá à igreja, se ela não mantiver sua mente no que está sendo ensinado, ela não vai ganhar nada por estar ali. O diabo sabe que a pessoa não pode se disciplinar para completar um projeto, se ela não puder disciplinar sua mente para se manter no que está fazendo. E esse fenômeno da mente divagante também ocorre durante uma conversa. Várias vezes a autora
se pegou conversando com seu marido e de repente ela percebeu que não estava ouvindo nenhuma palavra do que ele estava dizendo. E por quê? Porque ela permitiu que sua mente divagasse para alguma outra situação. O seu corpo estava lá, parecia que ela estava escutando, mas apesar disso, sua mente não ouviu nada. E por muitos anos, quando esse tipo de coisa acontecia, ela fingia que sabia exatamente o que ele estava dizendo. Mas agora ela para e diz: você pode voltar e repetir isso? Porque eu deixei minha mente devagar e não ouvi uma palavra que você disse. E dessa forma ela sente que pelo menos está tratando do problema. E enfrentar os problemas é a única maneira de ficar do lado vitorioso deles. Ela entendeu que se o diabo teve o trabalho de atacá-la com uma mente divagante, então talvez estava sendo dito ali alguma coisa que ela precisava ouvir, mas imediatamente o diabo tentou fazer com que ela não ouvisse. O diabo ele vai desistir quando ele vir que você não irá se render. Lembre-se, Satanás quer que você pense que é mentalmente deficiente, que há alguma coisa errada com você. Mas a verdade é que você precisa apenas começar disciplinando a sua mente. Não a deixe correr pela cidade fazendo o que lhe agrada. Comece hoje a guardar o seu pé para manter a sua mente no que você está fazendo. Você precisará praticar por um pouco de tempo. Quebrar velhos hábitos e formar novos sempre toma tempo, mas no final vale a pena. E existe também a mente imaginativa. Marcos 11, 23, 24 diz assim: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebeste, e assim será convosco. Marcos 11, 23 e 24. Imaginar deixa uma pessoa na indecisão. A indecisão causa confusão. A imaginação, a indecisão e a confusão impedem que uma pessoa, que um indivíduo receba de Deus pela fé a resposta de sua oração e de sua necessidade. A autora aprendeu que ela tem muito mais proveito fazendo alguma coisa positiva do que simplesmente se perguntando e imaginando o tempo todo sobre alguma coisa. Em vez de ficar imaginando qual seria a nota que o filho dela ia conseguir na escola, ela poderia acreditar que ele teria boas notas. Em vez de ficar imaginando o que deveria usar numa festa ou em determinada situação, ela poderia simplesmente decidir o que iria usar. Em vez de ficar imaginando como estará o tempo ou quantas pessoas vão estar em sua reunião, ela poderia simplesmente deixar o problema com o Senhor, confiando nele, para fazer com que tudo coopere para o bem, independentemente do que acontecer. Perceba que em Marcos 11, 23 e 24, Jesus não disse: tudo quando você pedir em oração, imagine se você receberá. Não. Em vez disso, ele diz: tudo quanto você pedir em oração, creia que receberá. Então, como cristãos, como crentes, nós devemos sempre acreditar e não duvidar. A mente imaginativa, ela cria situações, ela cria sonhos que muitas vezes vão trazer indecisão, vão trazer confusão para a nossa vida. Então, que nós possamos, em nome de Jesus, disciplinar a nossa mente. Que o Senhor nos dê mesmo as estratégias corretas para estarmos constantemente disciplinando a nossa mente de toda condição anormal, de toda mente divagante, de toda mente imaginativa, em nome de Jesus.